Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos iniciar aqui então o Evangelho de João. Só que antes eu gostaria de fazer aqui uma observação do livro de Lucas que nós terminamos ontem, né? Então vejam aí, ó. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. O último capítulo, o último versículo. Eu recebi diversas mensagens de pessoas, aí William, dizendo assim, aí William, olha aí, autorização para ir no templo e tal, tudo mais. Bom, como eu disse, nós vamos ver para frente aqui se realmente esta ida deles ao templo depois da morte e assunção do Cristo era realmente para louvar a Deus da maneira que você está imaginando que é. Primeira coisa, não é. E segundo, eu fiz uma parábola para eles, eu fiz igual ao Cristo. Eu disse o seguinte, olha, faz de conta que seu pai e sua mãe sempre disseram para vocês, não vão na boca de fumo e nem usem drogas. Enquanto seu pai e sua mãe estavam vivos, vocês não fizeram isso. Mas seu pai e sua mãe morrendo, aí vocês foram na boca de fumo e começaram a usar drogas. Isso significa que houve uma autorização para você ir à boca de fumos e usar drogas do seu pai e da sua mãe? Não, é óbvio. Mesmo que houvesse aqui, ah, mesmo que eles fossem ao templo para ficar fazendo aquilo que você faz dentro do seu templo, mesmo que eles tivessem feito isso, o Cristo não ordenou para fazer isso. Isso é um problema deles que fizeram isso, que entenderam errado, que não é o caso, tá? Estou navegando na hipótese de, tá certo? Bom, e a segunda coisa é, lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui, como todos os vídeos já faz 5 anos ou 6 anos que eu tenho vídeos aqui no meu canal, não é para ter a sua fé da tua denominação, do teu pastor, do teu ancião, da maneira que eles ensinaram a você ler a Bíblia, tá certo? Isso aqui é a minha maneira de eu ler e de eu passar para vocês o meu entendimento, tá certo? Então, dito isto, vamos aqui para o capítulo 1 de João, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Deixa eu parar só um minutinho nesses 3 primeiros versos aqui, tá? É um prato cheio para os trinitarianos, tá certo? Bom, existem algumas vertentes aqui sobre João capítulo 1, dos versos 1 até o 18, se eu não me engano, tá? Primeiro é que esses versos não constam dos escritos mais antigos, é uma vertente. Uma segunda vertente era que a tradução aqui está mal feita, tá certo? E existe uma outra vertente que é essa que eu prefiro acreditar, que eu vou dizer o porquê, mais para frente ainda vou ressaltar isso, é que o apóstolo João foi o único que foi confrontado pelos gnósticos. E qual é a crença dos gnósticos? Que deuses jamais poderiam habitar esta terra porque o ser humano é tão podre, né, que os deuses iriam se contaminar com a maldade do homem, então por isso eles não habitariam aqui. Então João, para passar a ideia de que isso não é uma verdade, então João usa uma metáfora, dizendo, olha, tá vendo? Este que eu andei com ele, ou que eu estou andando com ele é o próprio Deus que está aqui na terra. Veja o que ele fala, o que ele faz. Tá certo? Eu prefiro acreditar nessa vertente. Por quê? Porque a partir aqui do capítulo 1, né, você não vai ver mais João fazendo esse link, olha, que Jesus era um Deus, que Jesus ele existia antes de eu existir, aquelas coisas todas, dando um ar de divindade, porque João não foi mais confrontado pelos agnósticos. E João nunca mais faz este link. Por quê? Simples, porque ele não foi confrontado pelos agnósticos, tá certo? Então vamos continuar. Verso 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo,
os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha aqui, ó, uma outra figura de linguagem, outra metáfora, né? Uma metalinguística aqui de João, dizendo que aqueles que crescem no Cristo não seriam nascidos de homem e mulher, certo? De relação sexual. Eu creio no Cristo e por isso não fui gerado pelo meu pai, pela minha mãe, você. Então veja que João, ele tem uma maneira específica aqui nesse capítulo 1, logo no começo, confrontado por pessoas que tinham uma crença muito, mas muito perigosa. Então João começa a usar a linguagem deles mesmos para ver se conseguia atrair eles para Cristo. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha aqui, ó, mais uma vez, ó, já existia antes de mim. Aqui está sendo usada uma outra metáfora metalinguística, né? Uma figura de linguagem. Mesmo porque se você for aí, tá vendo o card aí, né? Sobre de quem é Jesus, né? E Jesus nunca pré-existiu, ele nunca pré-existiu, certo? Não baseado numa frasezinha, baseado em todo o contexto da Bíblia. Assista essa série e você vai ver o porquê que João estava falando isso, tá bom? Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, aqueles que querem ser discípulos de Moisés, certo? Continuam onde? Na lei. Agora, aqueles que querem viver na graça, transição, lei para graça, né? Agora é discípulo de Cristo, tá certo? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus, olha eles aqui, ó. Alguns líderes religiosos que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele em quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreve na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que ouvi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, terminamos aqui o capítulo 1. Ainda não tem nenhuma autorização para frequentar templo e praticar todas essas obras que você já sabe que não deve ser praticado, porque o Cristo assim não determinou. Capítulo de João aqui é peculiar, onde eu disse a vocês na abertura que João ele identifica o Cristo como sendo um Deus, como sendo um pré-existente. Mas assistam a série da Trindade, que está muito bem explicadinho, e a série Jesus nunca pré-existiu e Jesus quem é ele, que isso ficará claro para você. Vamos lá, capítulo 2 de João. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado da água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Olha aqui, ó. Chegamos. Demorou um pouquinho, mas estava no último evangelho, na ordem colocada na Bíblia. Eu estou seguindo a ordem da Bíblia. Então as passagens onde o Cristo, ele expulsa todo mundo ali do pátio do templo. E fala: não façam da casa do meu pai covil de ladrões ou um mercado, dependendo da tradução é essa, né? E aí os templocentristas querem justificar que o Cristo estava dizendo que aquele local era o que o Cristo estava se referindo como a casa de meu pai. Tá certo? Vamos continuar lendo que agora a gente vai decifrar isso daí. Vamos lá. Verso 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então vamos lá. Eles escutaram Cristo dizendo: não façam da casa do meu pai covil de salteadores, mercado, isso e aquilo. E imediatamente eles se lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aonde está escrito isso? Vamos lá. Salmos, livro de Salmos. Vamos falar do verso 7
até o 9. Vamos lá. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto, tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois, olha só do que eles se lembraram. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. De que casa aqui o salmista está se referindo? É do templo? É óbvio que não, porque nessa época não havia ainda sido construído o templo de Salomão. Caiu a ficha? Bom, se não é, então o templo, do que é que o Cristo estava falando e do que é que o salmista estava falando? Vamos lá. Vamos para o Salmo 122, um pouquinho para frente. Diz lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha aqui de novo, ó. Vamos à casa do Senhor. O salmista aqui, novamente, estava se referindo a um templo? Não, porque não havia sido construído. Então do que o Cristo estava se referindo? E os discípulos se lembraram que o Cristo, quando falou aquilo, ele se lembrou dessas passagens do que? Vamos ler os versos 2. Vamos o 1 e vamos para o 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Certo? Então, do que o Cristo estava se referindo? Não façam da casa do meu pai o mercado de Jerusalém. Por quê? Porque o povo estava cambiando perdão, aspas, né, do pai com bodes, ovelhas, né? Então fizeram um mercado bem na porta do templo, vendendo, olha aqui o boi, olha aqui isso, aquilo. Compreendeu? Ficou claro para você que na passagem, vamos fechar aqui, que na passagem, quando você lê na Bíblia, não façam da casa de meu pai um mercado, um covil de salteadores, covil de ladrões, isso e aquilo. Casa de meu pai aqui não é o templo. Ele está falando de Jerusalém. E essas não são, em Salmos não são as únicas passagens. Existem diversas outras passagens onde os profetas se referem a Jerusalém como a casa do Senhor. Mas eu quis ir para Salmos porque foi aqui que os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo pela tua casa me consumirá. Certo? Está esclarecido que o Cristo não chamou aquele local de o templo de alvenaria como casa de meu pai? Tá certo? Vamos lá. Verso 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, quando fala aqui, ó, os judeus, líderes religiosos, você já viu lá em outros evangelhos, tá certo? Então os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, o seu próprio corpo, porque nós somos o templo. Tá claro para você que nós somos o templo? Tá aqui. 22. Depois que ressuscitou dos mortos e seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia do homem, o que havia no homem. Terminamos aqui o capítulo 2 de João, e agora o capítulo 2 aqui, já sem aquela mística dos agnósticos do capítulo 1, mais real, né? Mais de judeu para judeu, e não vimos aqui o Cristo dando autorização para frequentar templo, construir templo, praticar as coisas da lei de Moisés, porque aqui a transição da lei para a graça já está sendo mencionada, tá certo? E você aprendeu que quando Cristo lá derruba todos os cambistas, expulsa todo mundo e fala assim, não, façam da casa do meu pai
morada de mercadores, ele não estava falando do prédio, tá certo? Ele estava falando do quê? De Israel. Dá um like, compartilha, se inscreva, aciona o sino e até o próximo capítulo.